Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Mais uma vez chegamos para a realização dessa programação com o coração desejoso de ser bênção na sua vida. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós queremos falar sobre atos que demonstram que já ressuscitamos em Cristo. Baseado em Colossenses capítulo 3, eu quero deixar uma mensagem para o seu coração, que vai mostrar se de fato já morremos e ressuscitamos com Cristo ou não. Venha, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler na carta do apóstolo São Paulo, capítulo 3, os versos 1 e 2. Veja o que está escrito. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Baseado nestes dois versículos, eu quero mostrar os atos de uma pessoa que já ressuscitou em Cristo. Atos de quem já ressuscitou em Cristo. Quando a gente lê a Bíblia e a gente procura se aprofundar nas Escrituras Sagradas, a gente começa a entender uma linguagem que, se não tivermos o Espírito Santo, a gente não entende. Uma dessas verdades é o que está nesse versículo. Esse versículo está dizendo de ressurreição. E Paulo começa dizendo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ora, quem estava morto? Quem morreu? Essa morte que Paulo está falando, que morte é essa? Seria morte física ou é apenas morte espiritual? É uma linguagem que, se você não conhecer a Bíblia, você não compreende. Paulo está aqui falando de uma ressurreição espiritual. O homem que já ressuscitou com Cristo é aquele que vivia no pecado, que não tinha consciência ou não dava atenção àquilo que agrada ou desagrada a Deus, portanto vivia ou vive da forma que bem lhe apraz. Do momento que você ressuscita em Cristo, você está naturalmente em um novo modelo de vida. Você passa a viver de uma forma diferente. É isso que Paulo está querendo dizer. Ressuscitar aqui é trazer vida novamente ao nosso espírito. Não é? Porque quando o homem está longe de Deus, no pecado, vivendo a sua vida deliberadamente no pecado, para Deus é como se ele estivesse morto. Ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente é como se estivesse morto. Quando é que ele é ressuscitado? Do momento que ele aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir dessa aceitação, ele passa a viver uma vida segundo Cristo. Por isso que o versículo diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Pois bem, se eu já ressuscitei com Cristo, se você que é ouvinte do programa Palavra de Fé também já ressuscitou com Cristo, porque essa palavra é para pessoas que já nasceram de novo em Cristo, não é? Nasceram de novo em Cristo.
Então veja que a Bíblia dá um conselho, Paulo dá um conselho. Qual é o conselho? Buscai as coisas que são de cima. Agora, o que nós temos em cima para buscar? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É muito simples entender isso aqui. Paulo está querendo dizer o seguinte, que se você já ressuscitou com Cristo, se você já nasceu de novo e a sua vida agora você vive em Cristo Jesus, você tem que buscar aquilo que está em cima. E o que está em cima? Tudo que é bom e que faz bem para você e para o seu semelhante e que vai estar em harmonia com a vontade de Deus. Olha, vou repetir. Tudo que é bom e que faz bem para você, que faz bem para o seu semelhante e principalmente para Deus, vem do alto. A Bíblia diz, Tiago, ele diz assim, ó, toda boa dádiva, preste atenção nesse versículo porque ele é riquíssimo, toda boa dádiva a gente sabe que é um presente, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, as coisas boas vêm de Deus. E aí eu poderia lembrar de alguma dessas coisas boas que nós devemos buscar. Quais são? O amor. O amor vem do alto, porque é Deus que é a verdadeira personificação do amor. Ele é essencialmente amor. E é onde que ele está? Está em cima. Aqui diz que Cristo está sentado à destra de Deus. E eu tenho que buscar em Cristo as coisas boas. Então, buscar o amor, buscar a fé, buscar a esperança, buscar o poder sobrenatural de Deus que é manifesto na vida dos homens através do Espírito Santo. Então, buscar a poderosa ação do Espírito Santo na nossa vida. Buscar os dons espirituais, que é um presente que Deus deu para a igreja, para que ele, através dele ou deles, nós possamos ser abençoados e abençoadores. Em síntese, tudo aquilo que faz bem para mim, para o meu semelhante, para Deus, vem do alto. Ao contrário daquilo que vem de baixo, que não é bom. Porque a Bíblia diz que o inferno está embaixo e as coisas do céu, de Deus, são boas. Essa é as coisas que nós temos que buscar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e em seguida nós vamos continuar, porque esse texto é lindo, é maravilhoso, ele é riquíssimo e eu quero que você compartilhe comigo. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade, nós estamos falando sobre os atos que provam que já ressuscitamos com Cristo, não é? E eu estava dizendo que as boas coisas a gente busca em Deus que está em cima. E porque Paulo está dizendo, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mas não é só buscar.
o versículo 2 acrescenta uma outra palavra, um outro verbo, que eu quero que você pense comigo sobre ele. Olha só. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu devo buscar, mas eu também devo pensar. Pensar nas coisas que são de cima. E por que Paulo está pedindo para eu pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra? É fácil compreender isso. Paulo está querendo que você pense naquilo que edifica. Paulo está querendo que você povoe, ou que nós povoemos a nossa mente com bons pensamentos. Você já ouviu um adágio que diz que mente vazia é oficina do diabo? É um adágio, não está na Bíblia, mas devia estar, porque é verdadeiro. Mente vazia é oficina do diabo. Agora, se eu me ocupo em permitir que a minha mente, esteja envolvida, sempre pensando nas coisas que são de cima, é natural de que eu serei uma pessoa boa. Eu serei uma pessoa abençoada e estarei andando dentro de princípios que agradam a Deus, e tudo que agrada a Deus, pode ter certeza, vai fazer bem para nós. Deus não quer coisa ruim para nós não, queridos. Deus quer que nós tenhamos uma vida sadia, saudável, abençoada e abençoadora. É por isso que ele está dizendo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima. E em segundo lugar, ele usa aqui uma palavra muito importante. Pensem nas coisas que são de cima. Veja que se você fizer isso, você vai ser abençoado. E por que eu tenho que fazer isso? O versículo 3 explica. Olha o que diz o versículo 3. Porque já estáis mortos, novamente a palavra. Quem que morreu? Você está morto? Eu morri? Porque o versículo está dizendo, porque já estáis mortos. Morto para o mundo. Morto para o pecado. Morto para aquele modelo de vida sem Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Está escrito aqui, escondida com Cristo. Eu não posso esquecer da palavra, com Cristo em Deus. É algo extraordinário que eu estou lendo aqui. Deus, Ele quer que os homens ressuscitem do mundo de pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Quem é que tem o poder de ressuscitar o homem novamente? Cristo. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou e se tornou o meio por qual eu posso também ressuscitar espiritualmente. Eu, no momento que passo a andar com Cristo, eu estou vivo. O meu espírito volta a ser vivificado. E o espírito vivificado, ele traz vida à alma. E isso reflete no corpo. Agora, veja bem, o versículo 4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso aqui está mostrando um outro aspecto que vai acontecer no futuro. Jesus se manifestou para tirar o pecado. E ele nasceu de uma mulher, cresceu, se desenvolveu, cumpriu seu ministério, depois morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o seu lugar de origem, está sentado à destra de Deus. Mas ele vai voltar para buscar os seus. Ele vai se manifestar mais uma vez. E aqui está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. E aí, meus irmãos, eu quero que você preste atenção no conselho que Paulo dá para nós aqui em Colossenses. Versículo 5. Ele diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. Olha só, mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. E aí ele vai falar sobre alguns pecados. Eu tenho que mortificar isso cada dia. E aí ele vai dizer, olha, o que eu tenho que mortificar? A prostituição, a impureza,
o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Aqui não está a lista de todos os pecados, mas ele está mostrando aqui alguns desses pecados que o corpo pratica e que demonstra que são atos ou atitudes de uma pessoa que ainda não ressuscitou em Cristo ou que está morta. Aqui está dizendo, mortificai. Mortificar, o que é mortificar? Mortificar é você matar, literalmente, a sua natureza carnal. E aqui, queridos, que está o grande segredo da vida cristã. E é por isso que tem muitas pessoas que não conseguem servir a Deus, porque ele não aceita disciplinar a sua natureza. A natureza carnal, o homem, essencialmente, ele sempre vai desejar o pecado. Porque o pecado de Adão nos arrastou para o pecado. Quem pode resolver essa questão é só Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa estar com Ele. É o que está escrito e não tem como fugir disso. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir essa mensagem. Atos que demonstram que já ressuscitamos com Cristo. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre atos que demonstram que já ressuscitamos com Cristo. E eu já mostrei que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Eu já mostrei que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Eu já mostrei, inclusive, que para eu, de fato, poder dizer que estou ressuscitado com Cristo, que fui vivificado por Deus, eu preciso a cada dia mortificar a minha natureza carnal. E aqui, nós precisamos saber que, quando a Bíblia está dizendo, mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. E aí ele vai falar sobre prostituição. A vida sexual é muito importante, meus irmãos. O casamento é uma instituição divina que faz com que o sexo seja uma dádiva, um presente. Mas toda prática sexual fora do casamento é pecado. E a Bíblia está dizendo que eu devo ter muito cuidado com essa questão. Aqui diz impureza. O que é impureza? Pureza é tudo aquilo que é impuro. São atos que a gente pratica e que vai nos contaminando. Algo impuro tem o poder de dia a dia nos contaminar de tal forma que nós percamos a santidade. Isso é impureza. Apetite desordenado. Tudo que é desregrado, tudo que é desequilibrado é pecado. Apetite desordenado em qualquer área da vida. Outra coisa, concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência nada mais é do que esse desejo, esse estímulo que geralmente parte dos olhos, de que leva você a desejar o pecado. Ninguém peca da noite para o dia. Tudo começa através dos olhos. Diz que os olhos é a entrada da alma.
Então eu começo a olhar para algo que eu sei que é pecado, mas ao invés de evitar, eu vou alimentando e eu vou dando corda para aquele sentimento. E essa consciência vai me engodando, daqui a pouco eu estou envolvido pelo pecado. E o pecado gera morte. E a avareza, o que é a avareza? A avareza aqui é amor sórdido ao dinheiro. Tem gente que morre, que mata, que briga, que perde amizade, que faz coisas que você não acredita por causa do dinheiro. E a gente sabe da importância do dinheiro, mas se você não tomar cuidado, ao invés de você controlar o dinheiro te controla. Aí ele vira avareza. E se você for uma pessoa avarenta, esse pecado tem o mesmo pecado de idolatria, que é outro pecado que Deus não aceita, que é você prestar culto a qualquer outro ser que não seja Deus. É o mesmo problema. A avareza está no mesmo nível de idolatria. Está escrito, não estou inventando. Consciência e avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus, versículo 6 diz, sobre os filhos da desobediência. Quem faz essas coisas está na desobediência. Versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Então, eu suponho, e você também, que Paulo está aqui dizendo para pessoas que já são convertidas. Nós vivíamos nesses pecados, não estamos mais. Eu não vivo mais nesse pecado. Então, se eu não tomar cuidado, essas coisas acabam me envolvendo. Aí o versículo 8 diz, mas agora, isso indica tempo. Eu não fazia, mas agora eu faço. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí ele vai dar uma outra lista de pecados. Quais são? Ira, cólera, malícia, maledicência. Sabe o que é isso aqui? Esse é um pecado que no meio do povo de Deus, às vezes a pessoa acha que ele tem que evitar a ira, a cólera, a malícia, mas ele fala mal de tudo e de todos. Maledicência. Maledicência nada mais é do que o pecado de falar mal dos outros. Palavras torpes. O que é palavra torpe? Palavrão. Termos chulos. Expressões que nós não devemos, como cristãos, usar. Torpes. E acima de tudo, as palavras torpes não devem estar na vossa boca. Você deve despojar. O que é despojar? É lançar fora, é tirar de você, não permitir que essas coisas estejam na sua vida. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Ai, mas eu amo essa expressão aqui, ó. E vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, onde não há grego, não há judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Oh, aleluia! E concluindo, o versículo de número 12, Paulo diz assim, olha, queridos irmãos, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, isso aqui tudo vem do céu, ó. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Portanto, meus amados, eu quero concluir essa mensagem mostrando o que Paulo diz aqui, sobre tudo isto que eu acabei de dizer, revesti-vos de amor. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que nós reflitamos sobre o nosso papel. Isso aqui é como se nos submeter a um crivo. Se você olhar aqui, você vai ver se você já ressuscitou ou não com Cristo. Deus te abençoe.
Vamos orar, vamos falar com Deus e, acima de tudo, pedir a bênção do Senhor sobre essa palavra na nossa vida. Vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai orando. Meu Pai, Pai de eterna bondade, nós acabamos de mostrar dentro de Colossenses esta linda palavra que o Senhor deixou para nós acerca daqueles que já ressuscitaram com Cristo. Os atos, as atitudes que devem marcar a vida de uma pessoa que já ressuscitou em Cristo. Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos da Tua ajuda e eu quero orar especialmente por esse irmão, ouvinte do programa Palavra de Fé, que está desejoso, Pai, de ressuscitar e que ainda não conseguiu ressuscitar em Cristo, no Teu Filho amado. Que ele possa conseguir ter esse encontro contigo, Senhor. Que o Espírito Santo possa ajudar nessa missão de transformar a vida, Pai. Oh Deus, permita que nós consigamos pensar, e não só pensar, mas buscar as coisas que estão em cima, que o Senhor pediu, que o Senhor orientou para que buscássemos. Em nome de Jesus, que nós possamos despojar de tudo aquilo que não presta, nos despir daquelas coisas que não são Tuas, Pai. E acima de tudo, revestir-nos de tudo aquilo que é bom e que agrada o Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Passou muito depressa e já estamos fechando mais uma edição do programa Palavra de Fé. O meu desejo é que essa programação continue te abençoando, que você possa, juntamente com a sua família, ser agraciado pela Palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é edificá-lo pela Palavra do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero desejar a você, a sua família, uma semana maravilhosa. Que Deus dê tudo de bom, mas de bom mesmo, que a graça de Deus acompanhe todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus.